E se parte do conhecimento antigo não tivesse sido perdido, mas intencionalmente silenciado? Não falamos de uma destruição ruidosa, de fogueiras e exércitos, mas de um silêncio mais subtil, um desvio gradual do olhar, uma mudança silenciosa nas correntes do pensamento, que lentamente deixou certas ideias à margem, como rios que secam antes de chegar ao mar. Imagine um tempo em que o saber não era dividido em caixas separadas. Na antiguidade, a busca pela compreensão era uma jornada única e integrada. Ciência, filosofia, espiritualidade e a observação da natureza não eram disciplinas rivais, mas fios entrelaçados no mesmo grande tecido da realidade. Estudar as estrelas era também meditar sobre o nosso lugar no cosmos. Entender as plantas era aprender sobre os ciclos da vida, da morte e do renascimento. A geometria não era apenas matemática, era a linguagem sagrada da criação, visível na pétala de uma flor e na órbita de um planeta. Este conhecimento unificado não procurava apenas controlar o mundo, mas sim participar nele com sabedoria e harmonia. Era um caminho de autoconhecimento, onde a mente, o corpo e o espírito eram vistos como um ecossistema interligado. O que aconteceu a esta visão? Por que razão este caminho se tornou menos percorrido? O conhecimento silenciado é aquele que nos convida a fazer as nossas próprias perguntas, em vez de aceitar respostas prontas. É o saber que valoriza a experiência direta tanto quanto a doutrina, e que vê o universo não como uma máquina a ser desmontada, mas como um mistério vivo a ser experienciado. Ao longo da nossa jornada, vamos explorar os ecos deste saber perdido, não como uma lição de história, mas como um convite para redescobrir uma forma mais completa de ver o mundo e a nós mesmos. Conhecer o mundo. Esse tipo de conhecimento não gerava obediência, gerava autonomia. Em tempos antigos, o conhecimento mais profundo não era gritado nas praças públicas. Pelo contrário, era cuidadosamente cultivado em santuários de pensamento, conhecidos como escolas de mistério e tradições simbólicas. Estes não eram locais de segredo pelo bem do segredo, mas sim incubadoras onde a sabedoria podia florescer, protegida das tempestades do mundo exterior. Eram espaços onde a jornada para dentro era tão importante quanto a exploração do mundo lá fora. Faróis deste saber brilhavam intensamente em centros como a lendária Biblioteca de Alexandria. Mais do que um mero repositório de pergaminhos, Alexandria era um coração pulsante de intercâmbio intelectual, um ponto de encontro para as mentes mais brilhantes de diversas culturas, todas unidas por uma sede comum de compreensão. Representava o sonho da humanidade de reunir todo o conhecimento do mundo num só lugar, não para o acumular, mas para o tecer numa tapeçaria de sabedoria partilhada. Nestes círculos guardavam-se saberes que iam muito além do pragmático. Estudava-se a consciência, não como um mecanismo, mas como o próprio tecido da realidade. A geometria e a astronomia não eram apenas ferramentas de medição. Eram vistas como a linguagem divina, a planta arquitetônica do cosmos. Cada forma geométrica, cada movimento celestial continha um significado profundo sobre a ordem do universo e o nosso lugar nele. A ética era explorada como uma forma de viver em harmonia com essa ordem cósmica, uma dança de equilíbrio entre o indivíduo e o todo. E para comunicar estas verdades complexas, utilizava-se uma linguagem simbólica. Mitos, alegorias e símbolos não eram ficções infantis, mas veículos sofisticados para transmitir ideias que a linguagem comum não conseguia conter.
Eram chaves desenhadas para desbloquear portas dentro da própria mente do iniciado, permitindo que a compreensão não fosse apenas ensinada, mas diretamente experienciada. Este era um conhecimento que transformava, não apenas informava. Com o tempo, o que libertava passou a incomodar. Quando o poder percebe que consciência gera independência, o saber vira ameaça. O símbolo vira heresia. A pergunta vira perigo. Não foi só o conhecimento que se perdeu. Foi o direito de questionar. Chegamos então à verdadeira natureza do chamado conhecimento proibido. Ele não é um feitiço sussurrado em corredores escuros, nem um segredo místico guardado a 7 chaves por sociedades ocultas. A sua proibição não vem de uma natureza perigosa ou sobrenatural. Pelo contrário, a sua essência é profundamente humana, orgânica e construtiva. Conhecimento proibido é, na verdade, o conjunto de ferramentas para o desenvolvimento integral do ser. É o manual de instruções para a nossa própria humanidade, que nos ensina a navegar o mundo com uma bússola interna, em vez de depender de mapas desenhados por outros. É tudo aquilo que ensina o ser humano a pensar por si. Não apenas a repetir factos, mas a compreender os mecanismos por trás deles. A fazer perguntas, a conectar ideias aparentemente distantes, a construir uma arquitetura de pensamento que é única e pessoal. É a passagem de um estado de receptor passivo para um estado de arquiteto ativo da própria compreensão. Este conhecimento ensina-nos a sentir com profundidade, a ir além das emoções superficiais e programadas, cultivando uma inteligência emocional que nos permite entender as nossas próprias paisagens internas e a empatizar genuinamente com as dos outros. É a arte de escutar a intuição, de encontrar significado na arte, na natureza e no silêncio. É o que transforma a existência numa experiência rica e texturizada. E, fundamentalmente, ensina-nos a não depender de intermediários. Seja na busca pela verdade, na validação dos nossos sentimentos ou na construção do nosso propósito. Ele promove a autossuficiência prática e espiritual. É o conhecimento que nos capacita a consertar o que está quebrado, a construir o que é necessário, a nutrir a nossa própria alma e a encontrar as respostas dentro de nós mesmos. Não porque nega o valor da comunidade, mas porque fortalece o indivíduo para que ele possa contribuir para o bem comum de forma mais autêntica e poderosa. É a passagem da dependência para a interdependência consciente. Talvez despertar hoje sempre foi um caminho de liberdade e, por isso, nunca foi totalmente confortável para o poder.